Paz, Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais esse dia para trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. E como semana passada eu falei sobre a reconstrução do altar, hoje eu queria continuar o assunto sobre reconstrução. Só que hoje eu quero falar sobre a reconstrução do templo, o templo do Senhor, que somos nós. E aí eu gostaria que os irmãos contemplassem comigo a palavra, está lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 9, que diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba ao monte para trazer madeira. Construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Só até aí, só até o versículo 9. E aqui o Senhor começa a nos falar. Como foi dito na semana passada, nós falamos sobre o altar, e o altar são as nossas emoções. O altar pertence ao Senhor, e o tempo que Deus está tratando conosco nesse momento de isolamento é um momento de reconstrução de altares. E quando se fala em reconstruir altar, eu me lembro de templos, eu me lembro do muro, eu me lembro de várias coisas. E como eu gostaria de continuar esse assunto sobre reconstrução, né? Nada melhor do que falar sobre essa reconstrução do templo. E naquela época o Senhor levantou o profeta Ageu para incentivar o povo a reconstruir o templo do Senhor. Veja que interessante que aquele povo também estava sofrendo, né? Eles também, como está escrito aqui no versículo 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Pense que nesses dias que nós estamos vivendo, não vamos colocar o dia de hoje, esse tempo de agora, em que nós estamos vivendo esse isolamento. Mas antes desse isolamento acontecer, olha o que estava acontecendo conosco, com a maioria das pessoas. As pessoas estavam insatisfeitas, vazias, nada satisfaz a minha vontade, eu sempre estou procurando mais. Eu trabalho, ganho meu salário, mas o meu salário nunca dá para satisfazer os meus desejos, os meus anseios, e para muitos mal se dá para comer. É uma sobrevivência, né? Eu compro uma roupa hoje, mas aquilo não me satisfaz. Eu sempre quero mais, eu sempre busco mais. E esqueço, esse tempo todo eu esqueço de Deus, eu me esqueci de Deus, o povo se esqueceu de Deus. Era o que estava acontecendo naquela época, é o que está acontecendo nos dias de hoje, há uns dias atrás. Né? Estávamos procurando satisfazer a nossa vontade, o nosso ego, estávamos procurando viver uma vida cômoda, uma vida cheia de prazeres, uma vida cheia de vontades próprias, aonde eu
era sempre o foco, mas Deus era em segundo, terceiro, quarto, quinto ou quem sabe no 10º lugar na minha vida. A prioridade na minha vida era o meu trabalho, era a minha casa, era o meu lazer. A prioridade na minha vida era a casa onde eu morava, o carro que eu ia andar, o que eu ia vestir, o que eu ia apresentar para a sociedade. Essa era a nossa prioridade. Só que chegou um tempo em que Deus parou tudo. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Deus parou tudo. E esse tempo em que Deus parou tudo é exatamente o momento que ele fala assim, no versículo 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um só sopro. Esse dissipar com um só sopro foi exatamente o que aconteceu conosco nesse momento. Deus parou a terra. Tipo assim, agora é hora de vocês cuidarem do meu templo. É hora de vocês priorizarem a minha pessoa. Vocês estavam procurando satisfazer somente vocês, a vontade de vocês, passando por cima de qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Operando então na minha vida o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a altivez, a falta de amor, a falta de perdão, porque eu tinha focos na minha vida que eram os meus desejos, eram as minhas vontades, totalmente inversas à palavra de Deus. Então era exatamente essa analogia que eu quero trazer para vocês essa noite. O tempo do profeta Ageu, o momento da reconstrução e o tempo que nós estamos vivendo hoje. Aquele povo, como está escrito aqui na palavra do Senhor, no livro de Ageu, no versículo 4 diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O Senhor estava falando assim com eles, vocês estão preocupados em morar em casas bonitas, em telhados maravilhosos, porque naquela época não tinha telhados coloniais como o nosso, né? Mas um pouquinho a mais que se colocava dentro de uma casa já falava que aquela casa era de rico, era uma mansão. Então eles estavam se preocupando aonde morar, com o melhor jeito de morada, a melhor moradia, a melhor mansão da época, os utensílios que eu ia colocar dentro da minha casa, como eu ia viver aquela vida. E não mais tinha o foco da presença de Deus na vida deles. Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O mundo preocupa com enriquecer cada dia mais. As pessoas têm uma ganância terrível, passando por cima de todas as coisas e de tudo. Isso a gente pode ver ao redor de todo mundo. A própria política, os grandes empresários, eles não se preocupam com nada que está acontecendo ao redor, com os mais desfavorecidos, mas eles estão preocupados com o bolso deles, com a vontade deles. E até os menos favorecidos estão preocupados no que comer, no que comprar amanhã para que eu não passe fome. E não existe mais a prioridade que é o Senhor Jesus. E nesse momento eu queria trazer para vocês e para que possamos entender juntos que quando se fala em templo de Deus, eu tenho que entender que esse templo sou eu, é você que está aí do outro lado. Como está escrito lá em 1 Coríntios 3,16, diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então eu entendo que o santuário, o templo do Senhor sou eu, é você. Nós somos a habitação do Senhor. Ali naquela época, como o véu ainda não tinha sido rasgado, era necessário construir-se um templo. Mas depois que o véu foi rasgado, nós passamos a ser esse templo, essa habitação de Deus. Então nós somos a igreja, nós somos a habitação de Deus. E aqui nesse momento, como Ageu estava falando que as pessoas estavam preocupadas com aonde eles iam morar, esquecendo aonde Deus ia morar, que Deus sempre foi, sempre será prioridade na nossa vida. Temos que entender que se estamos vivos, temos o que temos um mundo para habitar, se respiramos, se comemos, se temos saúde, se temos filhos, se temos um teto para morar, foi o Senhor quem nos deu, foi Ele que fez.
Não foi na nossa força, não foi na nossa sabedoria, não foi no braço, não foi com o nosso trabalho, mas foi pela vontade de Deus. Foi Ele quem nos deu. Porque se Ele quiser amanhã, Ele me põe numa cama e eu não trabalho mais. E aí eu vou entender que a minha dependência é nele. E nesse momento o Senhor parou a terra para dizer: a dependência de você sou eu. E nesse momento eu quero que o templo seja reconstruído. Esse templo chamado nós. Por que nós precisamos reconstruir essa habitação do Senhor? E eu comecei com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que é o altar do Senhor. Que é a primeira coisa que nós precisamos reconstruir. Mas nesse momento eu preciso reconstruir o meu templo. Esse templo que é do Senhor, que sou eu. Eu preciso reconstruir esse templo porque esse templo ele está destruído porque há muito tempo nós temos procurado a nossa vontade, saciar a nossa vontade, passando por cima de tudo e de todos. Não nos santificamos, não buscamos, não temos relacionamento com Deus, porque o relacionamento que eu quero é outro. Eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero pagar um preço, eu não quero me sacrificar, porque eu quero estar na minha zona de conforto, viver aquilo que me apraz, e não aquilo que apraz o Senhor. Mas eu esqueço que nós fomos criados por Deus para glorificá-lo o tempo todo. Como está escrito também no livro de Coríntios, que diz o quê? Tudo aquilo, quer aquilo que comamos, quer aquilo que bebamos, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Então nós fomos criados, querido, nós somos colocados nesse mundo para honrar e glorificar a Deus. Nós não fomos colocados nesse mundo para viver uma vida alheia de qualquer forma, não. Existe um propósito de Deus na nossa vida. E o primeiro propósito é honrar e glorificar o Senhor. E como nesse momento que nós estamos vivendo, que Deus parou o mundo, Ele quer de nós essa reconstrução desse templo, essa reconstrução nossa, ou seja, voltar o relacionamento com Ele. Se nós conseguimos então reconstruir o altar, agora nós precisamos reconstruir esse templo. Precisamos entender isso que Deus quer de nós. E podemos entender que quando nós estávamos lá fora, vivendo a nossa vida de qualquer maneira, nós trazemos para nós a desobediência, porque nós não obedecemos a palavra de Deus, nós não queremos saber nada de Deus, nós só queremos saber de farriar, de viver a minha vida doidado da forma que eu quero, do jeito que eu quero, não quero buscar o Senhor. Só que isso gera maldição na minha vida, porque desobediência, ela gera maldição. E lá no livro de Levítico 26, 20 diz assim: debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, e as suas árvores da terra não darão fruto. Por que isso? Era o castigo da desobediência. O castigo da desobediência é: você não vai frutificar. Você não vai ver o fruto do seu trabalho. Era o que nós estávamos vendo há uns dias atrás. Nós trabalhávamos, pessoas urravam em trabalhar, mas não viam resultado. Lutavam, mas não viam resultado. Se esforçavam, mas não viam resultado. Aonde está a palavra de Deus nisso? Porque a palavra de Deus não estava se cumprindo? Porque existia o quê? Uma desobediência. Eu não estava buscando a Deus como realmente deveria buscar. Eu não estava honrando ao Senhor como realmente eu deveria honrar. Eu, sendo templo, habitação do Senhor, não estava condizendo aquilo que eu sou. Não éramos templo do Senhor, éramos templos da nossa vontade. E hoje o Senhor nos parou para dizer o quê? Cessa de maldição. Eu quero que vocês venham viver a bênção. Então chega de desobediência. É momento de reconstruir esse templo que é a minha habitação, para vocês viverem o melhor dessa terra. E é isso que Deus nos chama essa noite, a viver o melhor dessa terra. E continuando aqui, nós precisamos entender que toda essa escravidão, tudo isso que nós vivemos,
É uma questão de nadar e morrer na praia, que era algo que nós estávamos vivendo há uns dias atrás. A maioria das pessoas estavam vivendo isso. Não viam o resultado do seu trabalho, não viam o resultado da sua luta, das suas noites de sono perdidas, né? Ao mesmo tempo que ganhava 1.000, quando pensa que não tinha 2.000 como despesa, porque aconteceu algo, destruiu algo, e eu nunca sabia o que estava acontecendo. Era exatamente isso que está falando aqui no livro de Ageu, é exatamente isso que falou no livro de Levítico. Por causa da desobediência. Em Ageu se fala porque eles estavam preocupados na sua moradia. Nos dias de hoje, realmente nós estávamos preocupados com o nosso dia a dia, com o meu futuro, como eu ia viver. Mas em momento nenhum o Senhor cabia no meu futuro, no meu dia a dia, no meu foco. Se o Senhor tivesse no meu dia a dia, Ele estava em 10º lugar, não mais o primeiro. E o Senhor quer trabalhar isso conosco. Esse momento de parar é momento de restauração. Restaurar o altar e restaurar o templo que somos nós. Voltar a buscar o Senhor. Precisamos fazer essa volta. Precisamos voltar atrás. O tempo que nós estávamos preocupados lá fora. Esse tempo de exílio, como está escrito aqui no versículo 5 e 6, que diz assim: agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Então é algo que o nosso caminho nos levou. E qual foi o nosso caminho? O caminho da ganância, o caminho do egoísmo, o caminho da desobediência, porque eu conheço a palavra do Senhor, eu sei o que Ele quer de mim, eu conheço os 10 mandamentos, eu conheço a palavra do início ao fim, mas eu não pratico. Esse templo aqui está destruído porque não existe prática. A habitação ela tem que estar arrumada com tudo nos seus devidos lugares, não é assim na nossa casa? Existe o quarto para dormir, a cama tem que estar estendida, a cama tem que estar arrumada, a cozinha tem que estar arrumada, tem que estar tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Assim é esse templo também. Essa arrumação chama-se obediência. E quando isso está tudo desarrumado, tudo está em discordância, o que isso me leva? A maldição. Uma casa desarrumada, uma casa suja, traz pragas, traz baratas, traz ratos, traz lixo, traz mau cheiro. E era isso que nós estávamos vivendo há uns dias atrás. Mas hoje o Senhor nos chama a atenção. É momento de voltar. E aí nós precisamos procurar então afinco essa reconstrução do muro. Essa reconstrução do templo, me perdoe. E como que eu vou reconstruir esse templo? Eu preciso voltar. E lá no versículo 2, no capítulo 2 do livro de Ageu, diz assim, vou ler rapidamente que o nosso tempo já está findando. Versículo 3 até o versículo 9. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada. E como vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem ao trabalho ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro em pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Veja que no primeiro momento o Senhor chama a atenção daquele povo. Olha para o templo como está agora. Está feio, está destruído.
Você olha e não vê recurso, não tem jeito mais. E quando nós paramos, esse tempo em que nós paramos e começamos a olhar para nós, começamos a refletir a nossa vida, começamos a refletir como estamos, principalmente o nosso interior, paramos e pensamos, o que vai ser de mim? Quando nós olhamos o caos que o mundo está vivendo, nós paramos e pensamos, o que vai ser de nós? Mas o que mais nos aflige não é o que vai acontecer com o caos mundial em questão socioeconômica. O que mais nos aflige é o nosso interior. Porque nesse momento que nós paramos, nós começamos a refletir quem nós somos. Começamos a nos conhecer. E quando nós olhamos para o espelho e paramos para observar, para nos escutar aquele que está próximo de nós, e começamos a colocar tudo numa balança, numa análise, chegamos à conclusão, eu estou feio demais. Não tem jeito mais para mim. Tanto para mim quanto para o caos que está no mundo. Mas o Senhor, Ele fala 3 vezes, por 3 vezes Ele enfatiza. Preste bem atenção. Coragem. Depois Ele fala de novo, coragem. E mais uma vez Ele repete, coragem. Porque vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. É isso que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. Quando você para e olha e vê o que está acontecendo ao seu redor, quando você para e olha o seu interior e está vendo a depressão te assolando, a opressão na sua mente, as acusações, o julgamento, o caos que está no mundo, a pressão da sociedade dentro de você, você fala e diz assim, eu não vou conseguir, eu vou parar por aqui mesmo. Mas o Senhor diz para você essa noite, coragem. Vocês não estão sozinhos, coragem. E quando Ele fala coragem é porque vai vir, e Ele enfatiza por 3 vezes, Ele está dizendo que vai vir situações ainda piores que vai tentar te desanimar e te tirar do foco. Então tenha coragem, você não está sozinho, eu estou contigo. É isso que Deus está falando com você essa noite. Querido, você que está aí do outro lado, você não está sozinho, tenha coragem. O Senhor é contigo, tenha coragem. O Senhor é contigo, tenha fé. O Senhor é contigo, dê os primeiros passos. O Senhor é contigo, isso vai acabar. E no final ele termina, no versículo 9, no final, no meio do capítulo, ele diz assim, no versículo 9, a glória deste novo templo será maior do que o antigo, e eu trarei paz a esse templo. Ele fala que ele vai trazer ouro e prata de todos os lugares do mundo, porque o ouro e a prata pertencem a ele. E esse ouro e prata para nós, quando se fala do meu templo, do interior, minha vida, é paz, é alegria, é cura interior, é libertação da minha mente, da minha alma, do meu espírito. É viver plenamente com o Senhor, tendo paz e alegria, independente do que eu estiver passando. E é isso que Deus tem para você essa noite. A glória da segunda casa, do segundo templo, será maior do que o primeiro. E o Senhor a encherá de paz, mas eu tenho que ter coragem. Então essa noite eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, porque eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração nesse momento, porque eu quero ministrar sobre a tua vida coragem. Assim como o Senhor ministrou sobre a vida daqueles homens, coragem, porque eu estou com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida coragem, porque o Senhor está contigo, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Coragem, porque o Senhor vai te encher de paz, vai te encher de alegria, vai te encher de felicidade, e você vai viver os propósitos do Senhor. Então coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas, ó Pai, que estão juntamente comigo nesse vídeo. Senhor, eu apresento cada um diante do Senhor agora e clamo ao Senhor e ministro sobre a vida deles a coragem, o qual o Senhor ministrou sobre a vida daqueles homens naquela época, dizendo a eles, ó Pai, que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, e que o Senhor encheria aquele templo de ouro, de prata, de paz, e a paz que excede todo entendimento.
É isso que eu ministro, Senhor, na vida dos meus irmãos essa noite. Declara a paz do Senhor, declara a alegria do Senhor, o suprimento do Senhor sobre a vida de cada um. Senhor, eu abençoo os meus irmãos essa noite. E peço ao Senhor, ó Deus, supre as necessidades de cada um. Aquele que neste momento está passando por um momento de depressão, de angústia na alma, de tristeza, de solidão. Eu ministro a alegria do Senhor. Eu ministro a paz que excede todo entendimento. Eu ministro a cura na alma. E eu ministro, ó Pai, que nessa noite esse templo já está reconstruído para a honra e para a glória do Senhor. Que haja paz, que haja saúde física, que haja saúde mental, emocional e espiritual para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, queridos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê força e mais uma vez, coragem, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém?